Fala pessoal, vamos ao quiz da videoaula 14 de Estatística aplicada aos negócios. Uma empresa está desenvolvendo um modelo de previsão com base em regressão múltipla para prever o valor médio gasto pelos clientes na loja física de varejo de confecções infantis. As variáveis que compõem o modelo são forma de pagamento, condição de pagamento, número de filhos e parentesco com a criança. A análise de variância, a nova, apresentou o valor P de 0,000. O que significa? Então, letra A. Todas as variáveis independentes têm relação com a variável resposta, portanto, há regressão. Pelo menos uma das variáveis independentes tem relação com a variável resposta, portanto, não há regressão. Todas as variáveis independentes têm relação com a variável resposta, portanto, não há regressão. Nenhuma das variáveis independentes tem relação com a variável resposta, portanto, não há regressão. Pelo menos uma das variáveis independentes tem relação com a variável resposta, portanto, há regressão. Então, aqui, gente, antes de a gente iniciar o processo de análise dos valores de hipótese, né? A gente já pode derrubar algumas alternativas aqui só porque elas não fazem sentido, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Se existe, né, uma relação com as variáveis independentes e com a variável resposta, é porque há correlação, certo? Se as variáveis preditórias se correlacionam com a variável resposta, significa que existe uma regressão múltipla. E o contrário também. Se não existe uma correlação entre as variáveis independentes com a variável resposta, não vai haver regressão. Então veja só como a gente já pode derrubar algumas alternativas aqui. Vamos lá. Letra A. Todas as variáveis independentes têm relação com a variável resposta. Portanto, há regressão. Essa aqui não tem nenhum erro, conceitual. Porque se existe, se tem relação entre essas variáveis, pode ter regressão. Pelo menos uma das variáveis independentes tem relação com a variável resposta. Portanto, não há regressão. Olha como aqui já está falso. Porque se existe, né, uma relação com pelo menos uma das variáveis preditórias com a variável resposta, existe uma regressão. Não é uma regressão múltipla, mas existe uma regressão. Então, esse não há aqui já cai por terra. Então, a letra B nós já podemos eliminar. Todas as variáveis independentes têm relação com a variável resposta, ou seja, há regressão. E o que está falando aqui? Que não há regressão. Então, a letra C também cai. Letra D. Nenhuma das variáveis independentes tem relação com a variável resposta. Portanto, não há regressão. Essa aqui, a princípio, está certa. Se não tem correlação, não vai ter regressão. Letra E. Pelo menos uma das variáveis independentes tem relação com a variável resposta. Portanto, há regressão. Também está correto. Se existe uma correlação entre a variável independente e a resposta, pode sim haver regressão. Então, nós já matamos aqui a letra B e a letra D de cara. Porque o próprio enunciado da alternativa ele está contraditório. Agora nos resta a letra A, a letra D, a letra E, que a gente vai fazer a análise agora, tá? Então, eu quero que vocês lembrem o seguinte, lembra das hipóteses nula e da hipótese alternativa? O que elas afirmam, né, sobre ter uma regressão ou não ter uma regressão? A hipótese nula, né, vai existir regressão. Por que vai existir regressão? Porque pelo menos, né, um dos betas ele vai ser diferente de zero. E a hipótese nula
diz que não existe, né? Não existe regressão. Porque nós temos, né, os betas aqui, eu vou botar os beta n's iguais a zero. Ou seja, não existe nenhum coeficiente linear, então nós não temos aqui uma regressão, ok? E mais, né? Quando que nós rejeitamos ou aceitamos a hipótese nula? Essa é uma questão importante. Quando o valor P for menor ou igual que a nossa significância, nós rejeitamos a nossa hipótese nula. Se o valor P for maior que o alfa, nós aceitamos a nossa hipótese nula. Como o exercício falou que o nosso valor P foi igual a zero, e lembra, né, que a nossa significância, o nosso alfa, ele sempre varia em 3 porcentagens, né? Ou é 1%, ou é 5%, ou é 10%, certo? Então, esses valores aqui, eles obrigatoriamente serão maiores que zero. 1% é 0,01, 5% é 0,05 e 10% é 0,1. Todos esses aqui são maior que zero, certo? E esse zero aqui é o nosso valor de P. Então, todas essas significâncias, elas vão apontar para essa primeira questão aqui. Que o nosso valor de P, que no caso é zero, ele sempre vai ser menor que o nosso alfa. Então, nós rejeitamos H0. O fato de nós rejeitarmos H0 significa que nós aceitamos a nossa hipótese nula. Perdão, se eu rejeito a hipótese nula, eu aceito a minha hipótese alternativa. E o que me diz a hipótese alternativa? Que existe regressão porque existe um coeficiente que é diferente de zero. Então, agora eu vou pegar essa informação e vou ver qual é o enunciado, qual é a alternativa que melhor se adequa a ela. Letra A. Todas as variáveis independentes têm relação com a variável resposta. Portanto, há regressão. Por que essa não se encaixa? Porque a hipótese alternativa, ela simplesmente aponta que eu preciso de pelo menos uma relação entre a variável independente e a variável resposta. Porque se eu tenho uma relação, eu já tenho uma regressão. Não precisa todas as variáveis ter uma relação com a variável resposta. Portanto, a letra A também não é verdade. A letra D. Nenhuma das variáveis independentes tem relação com a variável resposta, portanto, não há regressão. Por que a letra D é falsa? Porque a letra D é exatamente a hipótese nula. E nós rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, existe regressão. E aqui está falando que não há regressão. Portanto, a letra D cai fora. Logo, sobra então apenas a letra E. Pelo menos uma das variáveis, pelo menos uma variável dependente tem relação com a variável resposta e, portanto, há uma regressão. Logo, a letra E é a alternativa correta.